Gente, então vamos lá. Voltei aqui para essa parte dos temas que já caíram no Enem. Então, bom, eu não lembro exatamente onde é que foi que eu parei. Quer dizer, eu não sei, né, quando que foi que caiu. Mas olha só, em 2016, então, foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Em 2017, Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Em 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí, gente, então uma coisa que dá para a gente notar, eu não sei se essa parte vocês já tinham ouvido ou não, é que sempre o Enem ele fala no Brasil, no Brasil, no Brasil. Isso acaba fazendo, né, reforçando aquilo que a gente conversou na aula passada, que está ligado ao fato de que, então, provavelmente a parte do problema, mas também a parte da solução vai envolver o Estado, né, vai envolver o governo, e muitas vezes, se você tiver ali na dúvida, na hora de você propor uma solução, de que parte do Estado, de que parte do governo você envolver, né, nessa solução, é muito comum que, em relação aos temas do Enem, é muito comum que essa solução esteja ligado a órgãos relacionados à educação, né? Por exemplo, no Caminhos para combater a intolerância religiosa, isso seria possível com uma conscientização, por exemplo, nas escolas sobre a importância da tolerância, sobre a importância do respeito, da tolerância religiosa. Os desafios para a formação educacional de estudos, então, nem se fala. E a democratização do acesso ao cinema, eu poderia pensar em coisas do tipo a promover a ida de alunos ou o acesso deles ao cinema e promover, por exemplo, debates ou algo assim. Então perceba que se você está na dúvida de que parte do governo, de que parte do Estado acionar nessa solução, é muito comum que seja possível ser pela via educacional. Dentro do padrão de temas que o Enem vem dado e vem trabalhado. E também é comum que a solução, que ela envolva partes do governo ligadas um pouco a controle, ou um pouco, como por exemplo, se eu estou falando ali de intolerância religiosa, você podia ter, sei lá, um setor no Ministério da Justiça, ou até mesmo no Poder Judiciário, que funcione como uma ouvidoria, que funcione como um lugar onde seja possível fazer denúncias de casos de intolerância. E por aí vai, né? Então, eu estou dizendo isso porque se por acaso você estiver ali se sentindo um pouco perdida, né? Um pouco assim, tipo, nossa, mas e agora? Como que eu soluciono esse problema, né? Que parte que eu chamo, né? Que parte do governo, do Estado que eu delimito para trazer essa solução? Muitas vezes a educação vai ter a ver. Então, é uma coisa legal de vocês terem na manga. Claro que nunca forçando, né? Nunca do tipo, se não tiver a ver, não tem a ver, mas é uma coisa que muitas vezes pode funcionar. E aí, tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que eu não sei se vocês ouviram ou não, espero que eu não esteja me repetindo, que é da imprevisibilidade, né? Se a gente olhar para esses temas, fica bem claro que existe uma imprevisibilidade muito grande do que vai cair. Então, é muito importante que vocês tenham essa calma, né? Que vocês tenham essa calma de olhar para aquilo, de respirar e de irem puxando esse fio, de irem puxando essas ideias, de olharem os textos de apoio, de irem puxando, né? Eu, por exemplo, não estaria preparado para um tema... seria muito difícil um professor ter previsto algo como a democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu acredito, apesar da importância desse tema. Então, é muito importante ali, na hora da prova, eu não me desesperar, né? Eu não falar, putz, mas isso é algo sobre o que eu nunca pensei sobre isso. E como que eu vou fazer uma dissertação? Você vai fazer com calma, você vai fazer olhando o tema, olhando o texto de apoio, puxando uma ideia, puxando outra, mexendo no teu projeto de texto, colocando coisas ali, organizando, sabendo
com quais palavras você pode começar cada parágrafo, e aí você vai trazendo coisas, você vai pensando sobre esse tema, você vai lembrando, e aí você vai fazendo a dissertação. Mas vocês têm que saber que isso é parte da prova, né? É parte da preparação de vocês, é estarem preparadas e preparados para esse imprevisível, né? É mais ou menos como a vida. O tema da dissertação é meio como a vida. A gente espera algumas coisas, mas a gente nunca sabe de verdade o que vem lá. Tá bom, gente? Então eu vou. Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Então, eu vou passar para a última. Beleza. Então, eu vou passar para a última parte da aula de hoje, que que são alguns temas atuais que são importantes e que talvez eles possam cair, né? Talvez não só no Enem, mas em algum outro vestibular que vocês eventualmente prestem. Como eu falei para vocês, o Enem realmente ele tem esse grau de imprevisibilidade, né? Pode cair um tema atual, pode cair algum tema que está muito na hora do dia, claro que pode, mas também pode muito cair algo imprevisível. Então, a preparação de vocês tem que abranger isso, né? Tem que abranger esse estado mental, esse estado de espírito que vocês vão estar ali usando essa estrutura, usando esses modos, usando essas palavras e assim direcionando a dissertação de vocês. Acho que caiu de novo, gente. Vocês querem retomar o que a gente estava conversando sobre os temas? Acho que a Beatriz estava falando, não era? Sobre o tema que ela achava que ia cair. Eu tinha falado dos professores. Outra coisa que eu tava pensando é muito a questão ambiental, né? Porque, assim, teve. Eu acho que nesses últimos anos foi abordado muito sobre questão, tipo, educação. Então, eu acho que eles podem acabar colocando uma coisa bem diferente. Então, igual o Edu estava falando agora, né? Existem temas que, por mais que os professores de redação, de linguagens estudem, vai atrás do que o MEC está postando, de todas as possíveis dicas, tem temas que não dá para prever, que são muito aleatórios, apesar de sempre temas que falam sobre a sociedade, né? Sempre temas que são muito importantes, mas às vezes temas muito específicos, que não tem realmente como a gente prever, né? Sim. Nossa, o tema do ano passado, quando eu soube, porque eu não prestei o Enem do ano passado, né? Aí eu fiquei sabendo, eu fiquei, mano, putz. Porque assim, pelo menos pra mim, eu, pessoa que mora na cidade grande, que sempre morei, nunca tive problema com cinema. Então, é assim, algo muito longe, assim, de algumas realidades, assim. Sim. Então, é um tema realmente muito específico. Então, e o Enem traz esse tipo de tema justamente para rolar essa discussão. Só que também, quando a gente conversa assim, a gente fala sobre o tema isoladamente, né? Mas a proposta de redação, ela vem acompanhada de uma série de textos, que são aqueles textos que são base para você ter uma linha de raciocínio coerente com o tema e tudo mais. E além disso, gente, a própria prova ela vem com algumas diquinhas, né? Opa, voltou. Foi, tá. Gente, agora eu tô roteando aqui do telefone para ver se consigo não cair. Vamos ver, espero que dê certo. Eu não sei o que está acontecendo com a internet que está oscilando demais. Onde que foi, então? Qual que foi a última coisa que vocês viram?
Professor, eu acho que o senhor ia começar a falar sobre o que poderia vir, assim, tinha acabado de terminar de falar sobre os temas anteriores. Beleza, obrigado. Gente, então, dos temas atuais, né, que podem aparecer nas provas de vocês, o primeiro que eu queria falar se eu tivesse parafraseando aqui o Enem, né, pensando como o Enem perguntaria, eu acho que seria algo na linha do tipo caminhos para combater o racismo no Brasil, né? Eu acho que o racismo ele é um tema muito sensível, muito importante, e que, ao mesmo tempo, ele ganhou muita projeção nesse período de pandemia, né? A gente, aqui no Brasil, como com certeza vocês viram na aula de História do Brasil e tudo mais, a gente já vive isso como um processo histórico, mas isso foi ganhando muito relevo, né, nos tempos atuais. A gente teve, por exemplo, o caso do João Alberto no Carrefour, né, a gente teve aquelas questões do George Floyd nos Estados Unidos, a gente teve essa projeção do Black Lives Matter, que é um movimento negro internacional, acho que, se eu não me engano, de 2013. Então, esse é um tema que eu acho muito importante, né? Eu trouxe algumas referências para vocês, depois eu vou falar, antes de acabar a aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse é um tema que eu acho muito importante, é um tema que eu acho importante vocês darem alguma atenção para ele. E o outro tema, eu acho que ele está ligado muito a esses desafios relacionados aos efeitos da pandemia, né? Mas fazendo um recorte aqui no Brasil. Esse é um tema também que, como professor de dissertação, é difícil não pensar, né? Porque é uma coisa que ela está aí o tempo inteiro. E aí eu estou falando principalmente de questões como saúde mental e das variantes disso, né? Que aí estão ligadas a desemprego, a precarização de trabalho, como, por exemplo, esse monte de gente que tem que ficar trabalhando em Uber, em iFood e ganhando muito em condições muito difíceis, né? Que são empresas que ganham muito e os trabalhadores ganham muito pouco. Eu estou falando de educação à distância, dessa dificuldade de trabalho em casa, né? Porque a gente sabe que muita gente não consegue ter boas condições de trabalho em casa, para, por exemplo, fazer o tal do home office ou algo assim. Bom, acho que a gente mesmo aqui está vendo a dificuldade de fazer isso, né? Eu estou com essa internet dando problema. E, além disso, a gente teve uma péssima notícia, né? Que durante a pandemia, por exemplo, teve um aumento expressivo de violência contra a mulher. Então, é muito difícil eu não falar sobre esses dois temas, né? É claro que, como eu mostrei para vocês, o Enem ele é bastante imprevisível, então pode ser que caia algo que não esteja tão relacionado à ordem do dia, né? Que seja mais imprevisível, mas esses são dois temas que eu acho muito importantes. E aí, então, para finalizar a aula de hoje, se alguém não tiver uma dúvida, eu vou trazer alguns elementos interessantes para a gente pensar juntos, principalmente ligados ao racismo, né? São alguns dados, algumas coisas que eu fiz uns compilados que eu queria dividir com vocês, né? Para trazer algumas referências interessantes sobre isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Professor, só uma dúvida que eu tenho, assim, até que ponto, tipo, por exemplo, o governo, tipo assim, o atual momento que a gente vive na política, você acha que pode influenciar na prova, assim? Porque o Enem, em alguns pontos, ele se mostra meio com essa tendência, né? Tipo, uma ferramenta política, assim. Então, eu tenho, para mim, assim, que se concretizar essa influência, tipo, do política atual, assim, talvez alguns temas, talvez até mesmo, por que não dizer o racismo, talvez não possa cair, assim, ou se a gente pode meio que descartar essa influência, não sei. Olha, imagino que o seu nome, imagino que fale Alexander, é isso? Isso mesmo. Tá bom. Alexandra, ótima pergunta sua, né? Eu acho que todo professor está se fazendo essa mesma pergunta, né? A gente agora teve uma notícia que chega a ser esquisita, né? Como
a maioria das coisas que tem acontecido nesse atual governo, vocês devem estar sabendo, né? Porque está tendo todo esse questionamento a respeito de fazer o Enem presencial ou não, de ser adiado ou não. E o diretor do Enem faleceu de Covid, né? Há muito pouco tempo. Então, eu estou dizendo isso para falar que a gente não tem como saber. Eu também não sei. A gente eu gostaria de acreditar de que não vai ter uma interferência política tão direta numa prova que deveria ser séria e que é de alcance nacional. Agora, a gente não sabe o que esperar, né, do atual governo. Então, pode ser que isso aconteça. Se isso acontecer, provavelmente nenhum desses temas, desses dois temas que eu estou falando para vocês, vai aparecer na prova. E a prova vai se tornar ainda mais imprevisível, né? Porque o que um governo como o nosso vai julgar que é importante entrar numa prova de alcance nacional, né? Então fica, aí a gente cai, se o Enem ele já tem um grau de imprevisibilidade, se a gente levar em consideração essa possibilidade de interferência direta, aí esse grau, essa imprevisibilidade vai para o infinito. Sobre a política de educação especial. Só um minutinho que a gente já falou sobre isso. Então, eu acho bem interessante a tua pergunta, e eu acho que isso só aumenta um pouco a imprevisibilidade. Por isso que quando eu estava falando sobre os temas anteriores do Enem, eu não sei se deu certo de vocês ouvirem ou não, por isso que, na verdade, a maior preparação para vocês, na minha opinião, em relação a temas, é estar preparado para um tema que pareça, a princípio, estranho. Dar conta de lidar com algo que talvez, quando você leia, você fale, nossa, mas eu não estou muito ligado nisso, eu nunca fiquei muito pensando nisso. Eu acho que essa é a maior preparação, na verdade, para a dissertação. Por isso que é tão importante vocês terem bem na mente de vocês, no corpo de vocês, a estrutura, a forma de fazer a dissertação, porque a chance disso acontecer é muito alta. E aí vocês têm que falar, tudo bem, respirar fundo e com calma, e ali olhando o texto de apoio, e cavucando ideia, e cavucando, e dar conta de fazer, nem que seja um arroz com feijão, mas muito bem feitinho, que vai, pelo menos, ajudar um pouco, vai te ajudar, né, não vai te jogar para baixo. Então, assim, sendo bem honesto, a minha opinião é essa. E aí agora alguém tinha feito uma pergunta sobre um tema que é a educação especial, é isso? Exatamente do que você está, aqui que você está se referindo? Separação nem ser. Eu acho difícil, porque esse vai ser um tema bastante polêmico, né? Eu acho que se a gente... Eu acho um pouco difícil. Acho um pouco difícil isso aparecer, porque esse vai novamente ser um tema bastante polêmico que eu não acho que o atual governo vai querer entrar. Agora não tem como a gente saber em que grau vai ser essa interferência. Tudo bem, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Senão, eu vou finalizar a aula só trazendo alguns dados. Imagina, Júlia, espero que tenha te respondido. Senão, eu vou só falar para vocês alguns dados sobre essa questão do racismo, que eu achei interessante. E aí também a gente já está aqui encerrando o nosso tempo. Então, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Tem mais alguma questão? Uma pena que teve essa dificuldade, né, no sinal, mas espero que pelo menos boa parte da aula vocês tenham conseguido acompanhar e que possa ajudar vocês. Então, vamos lá, gente. Bom, sobre a questão da saúde mental durante a pandemia, eu queria
E, Júlia, sobre a separação do ensino, uma coisa que eu posso te dizer é que aí a gente cai nessa dificuldade, né? A maioria dos educadores tem uma série de pesquisas que se mostram contrárias a isso. É por isso que eu falo para você que é algo muito controverso, né? Então, é por isso que eu acho muito difícil cair. Sobre a questão da saúde mental e pandemia, saiu uma pesquisa que é interessante, da Fiocruz, né, feita em parceria com outras instituições, e eles chegaram a dados como o seguinte, que os sintomas de ansiedade e depressão, eles têm afetado quase 50% dos trabalhadores de serviços essenciais durante a pandemia do Covid, tanto no Brasil como em países como a Espanha. Mais da metade desses trabalhadores tem sofrido de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Além disso, 45% tem abusado de bebidas alcoólicas, 43% tem sofrido de mudanças no hábito de sono, 31% foram diagnosticados ou se trataram de doenças mentais no ano anterior. Então, é uma coisa que está muito séria, né? Essa questão de saúde mental e essa transformação. Então, se por acaso a prova fosse para algo assim, eu abordaria isso e também pensaria como a situação que a gente está vivendo mostra uma certa... mostra como o modo como a nossa sociedade está constituída, como ela não aguenta, né? Como ela não aguenta uma crise sanitária, como ela não aguenta um vírus, como as relações de trabalho, as relações políticas e sociais, como elas estão frágeis, né? Então, eu iria para algo assim. E aí, para finalizar, gente, sobre a questão do racismo, eu separei alguns pequenos conceitos, assim, que eu acho que o mais importante dele, né, eu trouxe alguns dados, que são como, por exemplo, que um jovem negro ele tem 3 vezes mais chance de ser assassinado do que um branco, de que 80% da evasão escolar é de jovens negros, de que dos 10 milhões de jovens brasileiros entre 14 e 30 anos de idade que deixaram de frequentar a escola sem ter completado a educação básica, 71% são pretos ou pardos, e que a maioria afirma ter parado de estudar porque precisava trabalhar. Mas o conceito mais chave, assim, que eu queria trazer para vocês é um conceito da Djamila Ribeiro, né? Ela é uma filósofa, uma pensadora negra muito importante, que está na ativa. Se vocês não a conhecem, fica aí a dica, né? Djamila Ribeiro, ela chama. Ela tem um livro bastante interessante que se chama... é um livro antirracista, eu não me lembro exatamente o título, é como algo como um pequeno mal antirracista ou algo assim. E ela fala muito do racismo estrutural, né? Porque a gente tem uma tendência a querer encarar o racismo como algo individual, né? Então, por exemplo, se a gente vê um caso como aquele que aconteceu no Carrefour, às vezes a gente fica querendo questionar, do tipo, mas será que aquilo necessariamente é um caso de racismo? Será que não eram só 2 caras? Quer dizer, isso já é muito, né? Mas será que não eram 2 caras matando um cara? Será que isso envolve racismo? Porque só que, gente, eles eram brancos e ele era negro. E o negro, ele tem 3 ou 4 vezes mais chance de morrer só porque era negro. Então, se a gente fica ali nessa... Pequeno manual antirracista, perfeito. Obrigado, Felipe. Então, se a gente... isso é uma coisa que a Djamila aponta que é muito importante nessa ideia, né? Da gente tomar esse cuidado de não querer ficar encarando o racismo como uma questão, como algo individual, né? Como se fosse algo que a gente pudesse ficar fazendo isso. Na verdade, a gente tem que encarar assim, com certeza ele teve no mínimo 4 vezes mais chance de ter morrido ali no Carrefour só porque ele era negro. E isso sim, necessariamente indica um racismo estrutural, porque aconteceu, ele morreu. É mais ou menos a mesma coisa que a gente pode pensar com aquele lance do George Floyd lá, do policial. Era um policial branco sufocando um homem negro. E aí, se a gente jogar no individual, se a gente esquece dessa parte estrutural,
a gente perde um pouco de vista que existe uma estrutura social, principalmente aqui no Brasil, que, né, eu vou falar daqui, que a gente está aqui, que leva a isso. A Djamila, ela fala muito sobre a questão de como para ela era chocante para a USP e que todos os professores que ela tinha eram brancos, e que as mulheres negras eram as que faziam faxina na faculdade, e que como isso não deve ser naturalizado, porque é justamente por ele ser estrutural que a gente quase que deixa de enxergar, né? E aí começa a vir esse monte de conversa, como meritocracia e tudo mais, mas não tem como, né? São anos, centenas de anos de escravidão, de processos, assim, de uma sociedade constituída desse modo. Então, esses são alguns pontos que eu queria falar com vocês, gente. Eu acho que é isso, né? Fiquei um pouco chateado pelas quedas de sinal, mas espero que tenha ajudado vocês de algum modo. E aqui vai dando o nosso horário. Então, eu não vou estar com vocês agora nessa última aula, né, na aula de amanhã.